hoje. Hoje nós vamos falar sobre os vírus. É o nosso último conteúdo desse capítulo. E a primeira pergunta que nós podemos fazer, né, sobre os vírus é: eles são seres vivos, meninos? E o que vocês acham? Nós estudamos seres vivos, nós estudamos várias características, né, dos seres vivos. Mas e os vírus? Vocês acham que eles se enquadram dentro da estrutura dos seres vivos? Ou eles não são vivos, né? O que vocês acham? Para vocês pensarem. Né? É uma pergunta que ecoa, né, até no meio dos cientistas. E tem gente que discorda, gente. Nós vamos ver aqui uma resposta, mas no meio científico há divergências, né? Na verdade, os vírus, na sua maioria, né, a maioria dos cientistas consideram os vírus como seres não vivos. Por quê? Porque os vírus, eles não conseguem sobreviver sem uma célula. Sem uma célula, eles não conseguem se reproduzir. Para que eles estejam vivos, realizando o metabolismo, realizando a reprodução, realizando tudo aquilo que ele precisa para se desenvolver, eles precisam estar dentro de uma célula. Sem célula, vírus, ele é inativo, ele não tem ação nenhuma. Então, diante disso, ele é considerado um ser não vivo, porque por si só ele não consegue se desenvolver. Então, vamos ver aqui algumas características do vírus. A palavra vírus vem do latim e significa veneno. São seres pequenos, né, microscópio, e algumas dezenas são bem menores, né, várias vezes menores do que as bactérias. Só podem ser vistos ao microscópio eletrônico e eles não são incluídos em nenhum dos 5 reinos que nós estudamos, sendo diferentes dos demais seres vivos. Por isso, eles não são considerados seres vivos. Lembra que nós estudamos vários reinos, né? Reinos dos vegetais, reino dos animais, reino dos fungos, reino das bactérias, né? Reino protoctista. Mas não tem o reino dos vírus. Os vírus, eles não têm característica para pertencer a algum desses reinos, porque ele é diferente dos outros seres vivos. Os vírus, eles são seres que não possuem célula. Então, se eles não possuem célula, não podem ser considerados seres vivos. Lembra que nós estudamos que a principal característica de um ser vivo é ser formado por célula? No caso, os vírus, eles não possuem células. Eles são constituídos por ácido nucleico e esse ácido, ele pode ser o DNA ou o RNA. Uma coisa muito importante, meninos. Nunca vai existir dentro do vírus essas duas substâncias, esses dois ácidos. Ou ele vai ter o DNA ou ele vai ter o RNA. Ele reproduz e realiza metabolismo parasitando uma célula. Por isso, são considerados parasitas intracelular obrigatório. Não esqueçam esse nome. Uma característica muito forte na estrutura dos vírus é que eles são parasitas intracelular. Olha só o nome. Parasita é porque ele se instala, né, em algum lugar. Ele parasita, ele depende e vive, né, em algum lugar ou em alguém, algum animal, algum ser vivo. Então, ele é um parasita. Intracelular quer dizer, ele vive dentro da célula. Então ele parasita a célula. E obrigatório por quê? Porque se ele não estiver dentro da célula, ele não realiza metabolismo e ele não se reproduz. Então, como são parasitas obrigatórios, eles causam nos seres parasitados doenças, denominadas viroses. Quando um vírus ele infecta uma pessoa e aquela pessoa ela
adoece, geralmente nós falamos que ela está com uma virose, porque a doença que ela está foi causada por um vírus. Aí, sobre a estrutura, né, do vírus, eu coloquei esse vírus, que é um vírus chamado de bacteriófago. Por quê? Porque ele vai se instalar em uma bactéria. A célula que ele vai usar é uma célula bacteriana. Então, ele é chamado de bacteriófago. E a constituição deles é bem semelhante, né? Basicamente, eles são constituídos por uma cápsula de proteína que abriga em seu interior material genético, que pode ser o DNA ou o RNA, ok? O material genético é o DNA ou o RNA. E a cápsula está aqui, no caso desse bacteriófago, a cápsula dele, ó, está aqui em cima. E dentro dessa cápsula, que é uma cápsula de proteína, dentro dela nós vamos ter aqui o DNA, que é o material genético. E como eu falei para vocês, pode ser o DNA ou o RNA. Ou, olha só, ou não pode ser os dois juntos. Ou é DNA ou RNA. Aí aqui a estrutura do bacteriófago. Ele vai ter uma cabeça, que é onde fica a cápsula, e dentro da cápsula, que é uma cápsula proteica, está o material genético. No caso do bacteriófago, tem a cauda e as fibras, ok? Mas ele vai ter os vírus têm formas bastante variadas e diferenciadas, como vocês observam aqui, ó. Aqui nós temos o vírus da cachumba, que já é arredondado, mas você vê que ele tem a cápsula proteica e dentro da cápsula proteica está o DNA ou RNA, ok? O vírus da varíola, rubidovírus, o vírus da gripe, né? Que é muito mutante também. Nós temos o vírus do herpes, que é uma doença também. Nós temos o que eu mostrei para vocês, né? Bem aqui, o bacteriófago. Nós temos o vírus do mosaico tabaco, não é isso? Da batata. O vírus da poliomielite. Nós temos o adenovírus, o vírus poliédrico dos insetos. E eu também coloquei mais na frente o coronavírus, que é o vírus, né, que atualmente tem assustado todas as pessoas. Mas o que a gente observa, meninas, em todos esses vírus, embora tenham formas bastante diferenciadas, é que eles possuem uma cápsula feita de proteínas, todos eles, onde fica o material genético. E é interessante observar que nos vírus, esse material genético, ele sofre modificações, ou seja, ele sofre mutações frequentes, né? Levando assim ao surgimento de uma variedade de um mesmo vírus, né? Por exemplo, no caso da gripe, nós sabemos que existem vários tipos de vírus da gripe. Aí, geralmente, por exemplo, se você fica gripado 3 vezes durante o ano, você nunca pegou o mesmo vírus. Porque quando você quando você adquire, né, o vírus da gripe, o seu corpo ele vai produzir anticorpos contra aquele vírus. Então, aquele vírus você não pega mais. Se você ficar gripado novamente, significa que você adquiriu um outro vírus, um mutante, né? O vírus passou por uma transformação. E essa capacidade de sofrer mutações genéticas é uma das características que o vírus tem em comum com os seres vivos, né? Essa capacidade de sofrer mutações. Aí, como eu falei para vocês, com relação ao nosso corpo, ele tem defesas naturais, que são chamadas de anticorpos, que são proteínas produzidas por células especializadas, né, do sangue contra agentes causadores de doença. Então, o nosso corpo, naturalmente, ele produz anticorpos, né, quando nós somos afetados por algum tipo de micro-organismo patogênico, no caso dos vírus. Mas nós também podemos ser vacinados, né? Que a vacina também ela vai estimular o teu corpo a produzir anticorpos e quando você entra em contato com aquele vírus, o teu corpo já está
protegido. Teu sistema imunológico já reconhece o vírus e já destrói aquele vírus, né? Muitos sintomas que nós sentimos, como febre, cansaço, às vezes o corpo, né, muito abatido. Esse momento é o momento em que o teu corpo está reagindo. A febre, na verdade, é um mecanismo de defesa, de proteção do teu corpo, sinalizando que existe algo de errado e que precisa ser produzido, ser combatido uma infecção, né? Aí eu coloquei aqui também, meninos, como que o vírus se reproduz. Olha só, vamos lá. Aqui é um vírus de uma bactéria, tá certo? Então, dentro do vírus está o DNA, ok? Que é o material genético. Menino, a bactéria, tá? Aqui é uma bactéria. Dentro da bactéria está o DNA. E aí vem o vírus, olha só. Aqui é um vírus bacteriófago. Olha só, 2, né? Então, ele se apoia na bactéria. E aí, o que acontece, meninos? Ele vai liberar dentro da bactéria o material genético. Vocês estão vendo? Esse filamento roso é o material genético do vírus que penetrou a bactéria. Penetrou o interior da bactéria, a célula bacteriana. E aí, ao penetrar, quando esse vírus penetra a bactéria, ele começa a se reproduzir. Olha só, tá vendo? Olha. Isso daqui vai gerar novos vírus. E a célula, de repente, vai estar cheia desse vírus. E quando a célula está cheia desse vírus, ela libera esse vírus e ela automaticamente é destruída, aquela célula morre e os vírus, eles se espalham para novamente se instalarem em uma outra célula. E assim eles vão infectando várias células e dentro da célula eles vão se reproduzindo e aumentando, aumentando até que eles atingem várias células. Por isso que tem que ser combatido logo no início da infecção. Porque a gente sabe que o nosso corpo é formado por células. E se as nossas células forem destruídas, automaticamente nós também vamos ser afetados, vamos ser destruídos. Então, no início da infecção, o nosso corpo já reage, né, com uma infecção, causando febre, dores, porque isso já vai já vai despertar o sistema imunológico para a produção dos anticorpos. E se tiver a vacina vai automaticamente fazer com que o seu corpo produza, né, os anticorpos. Aí, gente, eu coloquei aqui algumas doenças virais, né? Doenças virais são doenças causadas por vírus. A gripe, a febre amarela, a AIDS, né? A AIDS, que também é causada por um vírus, a hepatite, a poliomielite, o sarampo, a rubéola e a dengue, né? Que também é causada por vírus. Existem outras doenças, mas nós colocamos aqui as principais. Nós não vamos falar das doenças hoje. Em outro momento, a gente vai falar sobre cada uma dessas doenças. Mas o importante hoje é vocês identificarem quais as doenças que são causadas por vírus. E eu quero também falar sobre a diferença entre epidemia e pandemia. Hoje nós falamos que estamos em uma pandemia, não é isso? Você já deve ter ouvido milhares de vezes alguém falando, nós estamos numa pandemia. E o que é pandemia? E o que é epidemia? Qual a diferença? Então, vamos entender. Então, quando há uma quantidade de casos de uma certa doença considerada elevada em uma população, disse que há uma epidemia. Por exemplo, se a doença estiver só em Teresina, em uma certa região, aí a doença ela está tendo muitos casos, né, evidências de muito caso, e a população toda está sendo afetada, mas ela está só em Teresina. Aí nós dizemos que ali ocorreu uma epidemia, está ocorrendo uma epidemia. Quando essa epidemia ela toma proporções globais, atingindo outras regiões, países e continentes, que foi o caso do coronavírus, que se espalhou por todo o mundo, por vários países, aí nós chamamos de pandemia.
Entenderam? Essa é a diferença. Epidemia em um certo lugar. Vamos imaginar que o coronavírus tivesse ficado só em um certo lugar lá da China. Então, seria uma epidemia. Como o coronavírus se espalhou por todo o mundo, né, nos países, em outras regiões, em outros continentes, se tornou uma pandemia. Ok? E eu coloquei aqui algumas instruções, né, sobre o coronavírus, que a gente tem ouvido muito falar esses dias, que o na verdade, a doença é chamada de Covid-19. A Covid-19 é uma doença que é causada pelo coronavírus. O vírus é o coronavírus, que na verdade ele é chamado de SARS, como eu coloquei bem para vocês, SARS-CoV-2, que é mais conhecido como coronavírus. E o coronavírus causa a doença chamada Covid-19. Interessante vocês fazerem essa diferenciação. A doença é a Covid-19 e o causador dessa doença é o vírus chamado de coronavírus. Recebeu esse nome por causa do seu formato. Então, ele apresenta um espectro clínico variado de infecções assintomáticas e a quadros graves. Quer dizer, quem adquire essa doença, ela pode não apresentar nenhum sintomas, ser assintomáticos. Assintomáticos quer dizer, a pessoa tem a doença, mas ela não manifesta nada. Tem muitas pessoas que adquiriram a doença, adquiriram o Covid-19 e elas não sentiram nada. Mas também, né, ela pode se tornar em um quadro grave em algumas pessoas. Aí ainda não se tem ao certo, né, o porquê, que em algumas é assintomática e em outras são sintomas mais graves, né? Os principais sintomas que se observa é tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade de respirar, perda do olfato, né, que é a anosmia, a alteração do paladar, que é a ageusia, distúrbios gastrointestinais, que é náuseas, vômitos, diarreia, cansaço muito forte no corpo, que é a astenia, diminuição do apetite, que é a hiporexia, e a dispneia, né, que é quando se torna um quadro mais grave, que é a falta de ar. Então, como acontece a transmissão, nós sabemos que hoje a principal forma de transmissão tem sido as gotículas, né, que são lançadas no ar e às vezes ela chega, né, a um certo objeto e se alguém tocar naquele objeto e o objeto estiver contaminado com o vírus e a pessoa tocar no objeto e levar a sua mão, a boca, os olhos, alguma parte do rosto, né, que entre em contato com o interior, pode causar a doença. Mas não é só porque você tocou. Por isso que é importante vocês lavarem bem as mãos antes de tocar, antes de levar a sua mão à boca, ao olho. Se você sai de casa e toca em alguns objetos, ao chegar em casa, a primeira coisa que você tem que fazer é lavar as suas mãos bem lavadas, né? Porque mesmo que você tenha tocado em algum ambiente contaminado, se você não levar a boca, aos olhos, ao nariz, dificilmente você vai se contaminar. E a importância também de usar as máscaras e também de se manter o distanciamento, porque se você manter um distanciamento, as gotículas elas não conseguem atingir aquela pessoa, certo? Então, o Covid ainda é uma doença que ainda está em fase de estudo. Ainda temos muito para aprender. Mas nesse momento que nós temos que aprender é que nós precisamos tomar os cuidados adequados. Ok?